Bom dia a todos, meu nome é Lucas Arantes, eu sou professor na área de alimentos aqui no IFTM, campus Uberaba, e hoje eu estou aqui a pedido da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para falar um pouco sobre como a iniciação científica impactou a minha carreira acadêmica e profissional. Então é uma grande honra para mim estar falando sobre esse assunto justamente na abertura desse evento tão importante para o IFTM, que é o Seminário de Iniciação Científica. Então eu pensei de diversas formas sobre como eu poderia falar para vocês e eu cheguei à conclusão que a melhor forma seria fazer uma retrospectiva, trazendo os fatos desde o início, né, desde quando tudo começou lá atrás até os dias atuais. Então, eu gostaria de começar falando sobre as minhas origens. Eu sou o filho mais velho de dois irmãos, de uma família bastante humilde, aqui de Uberaba mesmo, uma família bastante simples. Aí nessa foto tem meus pais, eu e meu irmão. Eu e meu irmão nunca tivemos oportunidade de estudar em escola particular, sempre estudamos em escola pública. E quando no ensino médio eu e ele, nós dois tivemos a grande satisfação de estudar nessa instituição que hoje é o IFTM Campus Uberaba, mas que à época se chamava Cefet Uberaba. Então, em 2004, eu ingressei no ensino médio concomitante a um curso técnico profissionalizante de agroindústria, e eu não sabia nem o que era agroindústria. Eu escolhi aquele curso na época, tinha que escolher um dentre os cursos que tinha lá para fazer inscrição, e eu escolhi agroindústria, e foi uma das decisões mais felizes que eu tive na vida, porque ao longo do tempo, durante o curso, eu comecei a gostar muito, tomei um gosto muito grande pela área de alimentos e acabei, no final das contas, vocês vão ver durante a história, escolhendo como a minha área de trabalho, como a minha profissão. Então eu tenho uma foto aqui para mostrar a minha turma lá do ensino médio, foi de 2004 a 2006. Não lembro exatamente em que ano que foi essa foto, mas é uma foto para demonstrar a minha turma. Os professores aí da época, se estiverem assistindo esse vídeo, vão lembrar dessa turminha aí. E aí depois, concluindo o curso, eu já no finalzinho do ano, do último ano, eu estava com aquela gana de trabalhar, de conseguir um emprego como técnico, porque eu estava quase me formando, ia pegar um diploma de técnico em agroindústria, já estava muito feliz com aquilo, e só que a instituição, o Cefet, tinha acabado de abrir alguns cursos de graduação que não tinha. E um deles era o curso de tecnologia em alimentos. Então os professores falaram, vocês vai fazer, né? Vocês vão fazer o curso, prestar o vestibular para continuar estudando na área de alimentos. E aí eu pensei, meu Deus, eu queria trabalhar, já estava planejando ir trabalhar, começar a ganhar dinheiro. Agora eu sou técnico, né? E aí, o que eu faço? Eu vou trabalhar ou eu vou continuar estudando? E aí eu lembrei de um conselho que os meus pais sempre davam para nós, que era o seguinte: se vocês quiserem ser alguém na vida, estudem. Estudem bastante para ser alguém na vida. E aí eu pensava, né? Eu quero ser alguém na vida, né? Então eu acabei decidindo estudar. Ao invés de procurar um emprego, eu decidi continuar estudando, prestar o vestibular, prestei, consegui passar. Ingressei no curso de graduação de tecnologia em alimentos e ali continuei gostando e aumentando ainda mais o meu gosto pela área, por tudo que eu estava aprendendo, por tudo que a gente via ali naquele curso. Aqui tem uma foto também da minha turma de tecnologia em alimentos. Fomos, né, então, a primeira turma, era tudo muito novo no funcionamento ali do curso. Mas foram 3 anos muito felizes também. E ali ao longo desse curso, logo no início, na verdade, um dia chega um professor, Carlos Alvarenga, que com certeza está assistindo esse vídeo aqui, está assistindo essa palestra. Hoje o Carlos é nosso diretor de pesquisa, então por isso que eu estou falando que com certeza ele está assistindo. E
Era um dos professores que eu tinha amizade. Na verdade, eu era amigo de todos os professores, né? Quem era da época vai lembrar disso. Mas um dia o professor Carlos chega me fazendo uma proposta. Se eu tinha interesse de assumir uma vaga de trabalho terceirizado, como funcionário terceirizado, ali dentro da escola, né, no setor de agroindústria, que tinha uma vaga aberta. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Tem como eu estudar e trabalhar? Eu já tenho o curso, eu não quero abandonar o curso, eu quero continuar o curso. E aí ele falou, não, você tem que cumprir, né, 8 horas de trabalho. Então, você estuda de manhã, que o curso era matutino, e trabalha à tarde e à noite, nas demandas do setor. E aí, mais do que depressa, eu aceitei. Nossa, se dá para fazer, então eu quero, porque além de começar a ganhar dinheiro, eu vou trabalhar aqui dentro, que eu adoro. Então, além de ficar o dia só de manhã agora na escola, vou ficar manhã, tarde e noite, vou ficar o dia inteiro aqui dentro dessa escola que eu adoro, vou aprender mais porque eu ia trabalhar, eu ia ser um funcionário, mas ia estar lidando diretamente com as aulas, com os processamentos ali dentro do setor. Então eu aceitei esse emprego, comecei a trabalhar, isso em 2007, e fiquei por um tempo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar foi comprar uma moto. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando dessa moto. Quem é aluno aqui do campus Uberaba, não sei nos outros campi do IFTM, mas quem é aluno aqui no campus Uberaba e pega ônibus de manhã, sabe o tanto que é super agradável pegar esse ônibus cheio e tudo mais. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, eu comprei uma moto para eu poder ir de maneira mais confortável para a escola, né? Quem é mais antigo, um pouco, a gente tem muito esse hábito de chamar o campus de escola. Então, vocês vão ver que às vezes na minha fala eu vou falar muito escola, mas é me referindo ao campus. Então, comecei a trabalhar e fiquei 1 ano e 4 meses ali trabalhando como funcionário terceirizado, até que um dia, trabalhando no setor de carnes, que hoje é a área que eu trabalho, que eu acabei seguindo nos estudos e hoje é o que eu leciono, ciência da carne, e até que um belo dia chega uma professora, que é a professora Dione, a quem eu também tenho uma imensa gratidão, que foi uma peça chave nesse processo todo que eu estou falando para vocês, professora Dione e a professora Suelice Abote. Então, chega a professora Dione e me fala, olha, a escola, né, acabou de receber 3 bolsas de iniciação científica. Nós temos 3 cursos de graduação, que é Alimentos, Agronomia e Zootecnia, e então vai ficar uma bolsa para cada curso. E nós conversamos entre os professores e a gente acha que você, Lucas, tem o perfil perfeito para ser um bolsista de iniciação científica. E eu falei, meu Deus, mas o que que é isso? Iniciação científica, o que que é isso? É ciência? É para ser cientista? Como que é? Não entendia, não sabia o que que era. E aí elas me explicaram que eu ia trabalhar num projeto de pesquisa, que eu ia aprender de uma forma diferente, e aí é isso que acontece de fato, né? Quem já passou aí pela iniciação científica ou pela pesquisa de maneira geral, é uma outra forma de aprender, diferente do que a gente aprende na sala de aula. Muitas coisas a gente consegue aprender com a pesquisa. E aí eu refleti muito e eu falei, mas eu não dou conta de fazer isso tudo, eu trabalho, eu já trabalho, né? Eu tenho as aulas, eu não consigo fazer isso tudo. Aí elas falaram, justamente, tem uma questão, você vai ter que abandonar o emprego. Porque além de você não ter hora suficiente no seu dia para fazer isso, quem tem bolsa não pode ter vínculo de trabalho. É uma das primeiras regras. Quem é bolsista não pode ter vínculo de trabalho, vínculo empregatício. E o valor da bolsa é a metade do valor do salário que você recebe. E aí eu pensei, putz, perdão pela palavra, mas como que eu vou fazer? Eu tenho a moto, e lembra da moto que eu falei? O valor da bolsa era praticamente o valor da prestação da moto, então eu ia ficar sem dinheiro nenhum. E aí eu pensei, elas falaram, não, pensa direitinho, vai para casa, reflete, mas saiba que é algo que vai ser muito bom para sua vida, tá?
E aí eu fui pensar sobre isso, pensar, fazer pesquisa, aprender mais, aprender diferente. Uma coisa que me falaram também é que o aluno que faz iniciação científica, ele se torna depois um profissional diferenciado, porque tem conhecimentos diferenciados que o restante dos alunos que não tiveram essa oportunidade às vezes não tem, né? Então, eu pensei muito nisso, ó, você é um profissional diferenciado. E aí eu pensei e voltei também naquele conselho dos meus pais, né, que estuda para poder ser alguém na vida, e eu cheguei na escola e falei, ó, pode confirmar, pode colocar meu nome lá, que eu vou entrar nesse projeto aí, vou trabalhar, vou ser bolsista e vou abandonar o emprego. Pedi lá a demissão do emprego e comecei a trabalhar, com a orientação das duas, professora Dione e professora Sueli. E aí eu comecei a aprender várias coisas novas, né? Não só ir para o laboratório, fazer análise, mas ler artigos. Eu lembro que a professora Sueli chegava para mim às vezes com uma pilha de revista científica. A gente não tinha tanto acesso aos artigos e periódicos no computador, online. Então acabava que a gente tinha que ler muito os periódicos que tinha ali, né, na biblioteca ou no laboratório. Ela assinava uma revista lá e me dava aqueles pilha de revista, vai ler, porque um pesquisador, uma das coisas que o pesquisador mais tem que fazer é ler. Você vai aprender muita coisa lendo, então leia. Revisão bibliográfica, né? E, e eu me enfiei naquelas revistas ali lendo, comecei a cada hora descobrir coisa nova e perguntava e voltava e lia de novo e fazia análise e comecei a gostar muito daquilo. Me encantava muito a gente poder obter respostas para coisas que a gente queria saber. Após algumas análises, após obter alguns resultados, a gente conseguia obter respostas que não se conseguia tão facilmente de outras formas. Então aquilo me encantou muito. E eu fiquei cada vez mais interessado naquilo, né? Trabalhei durante praticamente um ano como bolsista, até que chegou no final do ano, em dezembro, eu tive mais uma outra notícia, mais uma outra surpresa, né? Eu queria ter alguma foto aqui para mostrar para vocês desse período que eu fiquei como bolsista de iniciação científica, mas eu não tenho, não consegui encontrar e a gente não tinha muito recurso de foto naquela época, né? Igual a gente tem hoje, os celulares e tudo mais. Então, eu não consegui achar nenhuma foto desse período. Mas foi um período muito feliz. Eu tinha o projeto, tinha os objetivos que eu tinha que alcançar, as análises que eu tinha que fazer, as metodologias, e eu ia todos os dias. A aula de manhã, à tarde ia para o laboratório trabalhar. Se eu não tinha análise para fazer, eu ia estar lá lendo os artigos, escrevendo alguma coisa, comecei a aprender a escrever, a escrita científica, né? Escrevia um parágrafo, ia lá, mostrava para a professora, ela riscava tudo, não é assim que escreve, e a gente, não, vamos, e vamos aprendendo, né? Então, foi praticamente um ano muito intenso com esse projeto. Porque era novo também, além de ser novo para mim, era novo para a instituição, porque era o início do que hoje nós chamamos de Programa de Iniciação Científica que o IFTM tem. Mas aí no final do ano eu tive mais uma surpresa, mais uma notícia. Quando eu terminei o curso técnico de agroindústria, tinha tido um concurso para técnico, para vários cargos, e um deles era técnico em alimentos, para trabalhar no próprio Cefet, na própria instituição. E eu prestei esse concurso e eu havia ficado em segundo lugar. E aí chegou no final do ano de 2008, eu fui nomeado, me chamaram, a direção falou, ó, saiu essa vaga aqui, você vai ser nomeado para você assumir o seu cargo. Então aquilo eu pulava, né, assim, na maior altura, dava cambalhotas, porque eu já estava próximo, muito amigo dos professores, dos servidores, e eu via como que era
o trabalho de todo mundo ali e eu queria isso para mim. Eu já comecei a colocar na minha cabeça que eu queria me tornar um servidor efetivo ali da instituição. E aí eu consegui, né, em dezembro de 2008, fui nomeado. Então aí eu tive que abrir mão da bolsa, ainda tinha alguns meses de bolsa, mas eu abri mão para começar a trabalhar como servidor. E aquilo foi a maior felicidade para mim, para minha família. E eu continuei trabalhando no próprio laboratório, acompanhando os alunos, acompanhando as aulas. E, como eu disse, eu não tenho nenhuma foto da época da iniciação científica, mas eu tenho uma foto que é muito marcante para mim nesse processo, que foi quando eu fiz um estágio. Surgiu uma oportunidade para eu fazer um estágio lá na universidade, na Unesp de Araraquara, durante o período do doutorado de uma professora também do nosso campus, que é a professora Estela Mar, que é outra grande amiga minha. E aí ela disse, né, surgiu lá a oportunidade que podia um aluno nosso ir para lá fazer um estágio, passar um tempo lá, uns 20 dias, trabalhando no laboratório com o experimento da professora e aprendendo, né, coisas diferentes. E eu, mais do que depressa, topei fazer esse estágio. Foi a primeira vez que eu saí de casa, fiquei longe, viajei, fiquei longe dos meus pais. E foi um mundo novo aquilo aí para mim. Entrar numa universidade grande, com laboratórios grandes, cheio de pessoas nos corredores, aqueles laboratórios, é, tudo gente nova, tudo coisa nova. E eu me saí muito bem nesse estágio, graças à iniciação científica que eu tinha feito. Então eu já tinha familiaridade com análises, com laboratório, com vidrarias, com o trabalho, né, com a rotina de um laboratório. Também conseguia me comunicar com as pessoas bem, né? Tinha aquela facilidade de comunicar, de falar sobre os assuntos, porque eu já tinha ficado um ano praticamente como bolsista de iniciação científica. E aí eu tenho essa foto que me marca. Eu consegui guardar essa foto que foi lá no laboratório da Unesp, né? Eu fazendo as análises lá que eu tinha ido fazer. E, como eu disse, é uma foto muito marcante para mim, porque foi o primeiro estágio que eu fiz, foi a primeira vez que eu saí para ficar longe de casa, foi a primeira vez que eu entrei numa universidade, trabalhei dentro de uma universidade, me senti como gente grande ali. Então, essa foto eu ainda guardo ela porque foi algo muito, muito marcante mesmo. Outra coisa que me marcou muito, que eu tenho uma foto também, foi o primeiro congresso que eu fui. Nesse processo todo de fazer pesquisa, então chega um dia que você tem os resultados prontos e você escreve um trabalho, esse trabalho vai ser publicado numa revista ou talvez apresentado num congresso. E aí surgiu o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que é um congresso que a gente tem aí bem conhecido na nossa área, e eu tive a oportunidade de ir nesse congresso pela primeira vez, então eu tenho essa foto também. Aqui eu bem novinho, né? Com a cara de novinho aí, juntamente com a professora Mariana, que à época era professora aqui no campus, mas hoje ela está lá no sul de Minas, e é uma grande amiga minha hoje também. Então eu fiquei deslumbrado também com tudo que eu via, né? Com o congresso, várias pessoas do Brasil inteiro, pessoas até de fora do Brasil, palestras, todo mundo prestando muita atenção em tudo, todo mundo depois conversando, fazendo aquelas conversas ali de café, né? Nos momentos de intervalo. E eu sempre na cola das professoras também, querendo aprender. Pegava aqueles panfletinhos, tudo que tinha que distribuir ali, eu queria pegar, levar para casa, guardar. Então foi um momento também muito marcante para mim. Primeiro contato que eu tive um, com um congresso. E ali também, conhecendo outras pessoas, durante o estágio lá em Araraquara, muita gente começou a me falar que eu deveria fazer mestrado, que eu tinha aptidão, que eu tinha cara de quem ia fazer mestrado, né? E eu comecei a pensar, mas mestrado, mas o que é isso? Não entendo direito como que funciona. Aí começaram a me explicar o que é mestrado e eu comecei a pensar, não, eu quero sim, eu quero fazer isso. Daqui a pouco eu estou terminando a graduação
e eu quero continuar estudando. Não quero parar por aqui, não. E quando eu terminei a graduação, prestei primeiro mestrado lá na Unesp Araraquara. A professora que me orientou lá tinha sido uma das que tinha me estimulado muito a prestar. Eu prestei e não passei. Então foi um pouco frustrante, fiquei triste com aquilo, não passei. Esperei mais um tempo, depois apareceu um outro mestrado na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nem era um mestrado específico na área de alimentos, era um mestrado na área de educação agrícola. Mas como eu tinha tido algumas professoras que tinham feito esse mestrado, e eram pessoas que me inspiravam, e aquele anseio, não, eu quero fazer mestrado, quero fazer, eu falei, vou prestar esse mestrado aqui. Prestei também, mas não passei. Foi mais uma tristeza, né? Mais uma frustração. E aí, depois de mais um tempo, aconteceu aquela coisa que hoje em dia eu tenho extrema convicção, né, de que as coisas acontecem na hora certa, no momento certo, que o melhor está sempre por vir. Então, no final do ano de 2010, eu prestei mestrado na USP. Apareceu lá um edital e eu falei, vou prestar. Ao mesmo tempo eu me sentia muito ousado, né? Não tinha passado no mestrado em 2 universidades e agora quero prestar na USP, considerada a melhor universidade da América Latina, entre as 100 melhores universidades do mundo, e eu querendo ir lá prestar mestrado. E eu fui e eu consegui passar. Então imagina, pulos e pulos de alegria. Mestrado na área de engenharia de alimentos, a área bem específica, não era educação agrícola, igual eu estava tentando desviar de área, né, na outra universidade, não, consegui ir no mestrado na área bem específica para estudar sobre carnes, que era algo que eu gostava, que eu já tinha trabalhado na prática lá quando eu fui funcionário terceirizado, na universidade extremamente conceituada e mais próxima ainda da cidade aqui de Uberaba. Então tudo aconteceu da melhor maneira possível. Só bastou eu, né, ter um pouco de paciência. E aí eu entrei no mestrado, tem aqui umas fotos lá da universidade, uma foto, esse aqui é o prédio principal, é muito bonito esse prédio, por isso que a gente às vezes vê muito essa foto. Inclusive o próprio prédio faz parte da logomarca da universidade, né? E aí eu fiquei extremamente feliz e comecei esse mestrado. Só que aí veio também uma dificuldade. Eu estava trabalhando aqui como técnico do laboratório, então eu não poderia ir embora, morar lá e fazer esse mestrado, me dedicar totalmente ao mestrado. Então eu consegui a oportunidade que eu consegui foi de uma licença parcial. Eu poderia ir para lá ficar 2 dias estudando e aí os outros 3 dias da semana eu teria que trabalhar e pagar também os horários, as horas que eu fiquei fora. Topei, logicamente eu topei essa proposta e fiquei. Foram 1 ano e 8 meses bastante intensos, assim, né? Bastante difíceis, porque era sempre essa viagem toda semana, às vezes às madrugadas, para conseguir assistir às aulas lá, para conseguir trabalhar aqui, fazer experimento e tudo mais. Fiquei então esses 1 ano e 4 meses estudando até que em dezembro de 2012 eu defendi o mestrado. Aí é uma foto da minha banca, inclusive temos aí na banca o professor Carlos Alvarenga, que eu falei dele logo há um tempo agora há pouco, né? Então, imagina, eu me tornando mestre nesse dia aí, né? Alguns anos atrás eu não sabia o que era iniciação científica, não sabia o que era pesquisa, e agora nesse momento eu estava me tornando mestre, obtendo um título de mestre. Fiz aquela postagem clássica, né, enfim, mestre, que todo mundo faz, e aí nessa época já existia redes sociais e tudo. E, logicamente, não quis parar, já pensei, não, vou prestar doutorado também lá na universidade. Já falei com o meu orientador, não, vamos prestar, vou prestar, chegou o final do ano, prestei, passei no doutorado e já comecei, já engatei no doutorado também. Só que aí, nesse período, aí eu consegui uma licença total. Eu consegui me mudar para a cidade, lá para Pirassununga, para me dedicar integralmente ao mestrado.
desculpe, ao doutorado. E fiquei, né, fazendo as disciplinas, já planejando meu experimento, fazendo um estágio de docência que tinha e tudo mais. Só que aí, aquela coisa, né, uma característica de sempre querer mais. Então, eu já estava ali fazendo doutorado numa universidade boa, eu comecei a querer mais. Lá a gente tinha muito contato com pessoas estrangeiras. A faculdade tinha alunos que vinham de fora, muitos professores convidados que ministravam aulas, inclusive muitas aulas em inglês para a gente. Os professores passavam muito material em inglês, eu tive que me forçar muito para estudar inglês. E eu comecei a pensar, nossa, eu queria ir para fora, eu queria estudar um pouco fora, ter essa oportunidade, porque eu via outros alunos também indo fazer intercâmbio fora do país. E eu comecei, não, eu quero fazer intercâmbio, quero ir para outro país, quero aprender a falar inglês, e comecei a correr atrás disso. E tinha um programa do governo na época, que era o programa Ciências Sem Fronteiras, que dava bolsas para intercâmbios de doutorado, entre outras que tinha. E não muito satisfeito também querendo o intercâmbio, eu também já queria muito, e naquela época eu já tinha convicção que eu queria ser professor, queria mudar de carreira. Eu estava como técnico do laboratório, mas eu já queria, né, logo assim que possível, me tornar professor. Então eu comecei a procurar concursos também, até que eu prestei um concurso e eu consegui ser aprovado, fiquei na lista dos aprovados ali, e depois de um tempo fui nomeado professor, e juntamente com isso veio a resposta também da bolsa de doutorado sanduíche de intercâmbio que eu havia aplicado um tempo atrás. Então veio praticamente junto o intercâmbio e a aprovação, né, a nomeação no concurso para professor. Inclusive foi até um pouco difícil eu convencer o diretor do instituto que eu tinha acabado de entrar, que foi no Instituto Federal do Sul de Minas, que eu queria uma licença para ir para fora do país. Eu tinha acabado de tomar posse lá e daí a alguns meses eu queria ir ficar fora um tempo. Mas ele me liberou, também é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E eu fui para os Estados Unidos, passar 6 meses fazendo pesquisa, trabalhando no laboratório, num programa específico de carnes, de ciência, segurança e qualidade de carnes, na Universidade Estadual do Colorado. Então eu tenho uma foto aqui do dia que eu cheguei, do dia que eu desembarquei nos Estados Unidos. Morrendo de medo, assustado, sem saber falar inglês direito, nem entender, mas eu cheguei, pedi para uma pessoa qualquer lá tirar essa foto para mim, que eu queria fazer questão de ter essa foto e guardar essa foto aí para sempre, que é a primeira vez que eu pisei fora do país, e um país grande como os Estados Unidos, né? Eu lembro que eu postei essa foto no meu Facebook e eu coloquei uma frase do hino nacional brasileiro, que é: verás que um filho teu não foge à luta. Então eu postei, está lá no meu Facebook até hoje essa foto postada, com essa frase: verás que um filho teu não foge à luta. E aí eu, né, extremamente feliz, eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu já aprovado como professor no Brasil, chegando num país como os Estados Unidos, ia ficar 6 meses ali, ia conhecer muita gente, ia aprender muito, além de aprender sobre carne, aprender a falar inglês. Então, realmente foi assim um momento, né, um período de extrema felicidade. Trabalhei lá 6 meses, bastante, porque o pessoal dos Estados Unidos gosta de trabalhar muito nos experimentos. E com isso eu também, outra coisa que me marcou bastante foram pessoas importantes que eu conheci, famosas na ciência, na academia. Então acaba que a gente lê muitos livros, lê artigos, e tem pessoas que são referência na área. Então, durante esse tempo que eu estive lá, eu conheci algumas pessoas que eu era, vamos dizer assim, fã, né? E aí eu coloquei aqui também algumas fotos, né? O professor Miguel Aguilera, José Miguel Aguilera, a professora Temple Grandin, o Dr. Tommy Wheeler, são pessoas extremamente conhecidas. O José Miguel Aguilera na área de engenharia de alimentos e os outros dois na área de ciência da carne, né? Ciência animal. Então foi outra coisa que me surpreendeu bastante, que me deixou bastante orgulhoso,
foi ter conhecido pessoas tão importantes no contexto mundial, né? Porque até então aqui no Brasil, indo no congresso, eu tinha conhecido, né, visto de perto pessoas conhecidas aqui, mas lá eu pude conhecer pessoas conhecidas mundialmente. Trabalhei bastante também nos experimentos, nos frigoríficos, conheci, né, muita gente, muitas instalações diferentes do que eu já era acostumado aqui. Então foi realmente um período de muito aprendizado e de muita felicidade. Eu estava o tempo inteiro feliz de estar ali, não estava acreditando, né? Depois voltei para o Brasil, encerrou, né, o período, voltei para o Brasil, consegui também uma transferência do Instituto Federal do Sul de Minas que eu estava para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro aqui para o campus Uberaba. Surgiu uma vaga aqui da área e eu consegui fazer essa redistribuição. Então, estava muito feliz. Voltei para casa, voltei para o meu instituto, onde eu tinha sido criado praticamente como professor. Eu tinha saído como técnico de laboratório, voltei como professor e quase doutor. Faltava pouco, né? Faltava, na verdade, um ano para eu terminar o doutorado. Então, eu, né, continuei o primeiro ano aqui, 2016, trabalhando, já dando aulas, já trabalhando com os alunos em alguns projetos e terminando a minha tese. Até que chegou fevereiro de 2017 e eu concluí essa tese e eu tirei essa foto aqui, que é uma foto que ficou marcada para mim também, que é a minha tese pronta, encadernada, para ser entregue para a banca. Lá a universidade exigia que fosse feito nesse modelo aí, a tese prontinha, né, feita na gráfica para a banca corrigir. E pedia um número absurdo de exemplares. Então eu tirei essa foto aí dessa escadinha, que foi um momento também muito assim, passa um filme pela cabeça, quando você já estudou, né? 4 anos no doutorado e chega nesse momento aí, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Você ter essa tese pronta só para chegar lá defender e obter o seu título. Então, mais uma vez também passava pela minha cabeça. Alguns anos atrás, eu não sabia o que era agroindústria, eu não sabia o que era alimentos. Depois eu não sabia o que era pesquisa, eu sabia o que era alimentos, mas não sabia o que se fazia pesquisa, o que era iniciação científica, projetos, publicações. Não sabia o que era mestrado, não sabia o que era doutorado e aos poucos fui aprendendo e nesse momento aí eu estava muito perto de me tornar um doutor, fazer parte de um grupo, de um seleto grupo dentro do contexto brasileiro e mundial de pessoas que têm um título de doutor. E aí eu entreguei essa tese e defendi. No dia 17 de fevereiro de 2017, eu estava defendendo aí o meu doutorado, está a banca aí toda. E se vocês repararem aqui nessa foto, tem um dos membros da banca, ele está pela TV aqui, né, por videoconferência. Ele não estava lá presente com a gente no momento da banca. Por quê? Porque esse era o professor que foi meu orientador lá nos Estados Unidos. Ele é um americano e aí nós convidamos ele para participar da banca. Então, todo mundo já vai imaginar que eu defendi o meu doutorado em inglês, né? Que é outro orgulho que eu tenho também de dizer que eu defendi o doutorado em inglês. O fato de ter ficado lá 6 meses me capacitou para que eu pudesse, né, convidar esse professor, ter a honra de convidar ele para participar da minha banca e poder defender do início ao fim a tese toda em inglês. Então, assim, como eu disse, uma retrospectiva, né, para mostrar o que foi a evolução que foi na minha vida acadêmica e profissional e que praticamente começou lá com a iniciação científica. Se não fosse aquela oportunidade, provavelmente eu teria seguido um rumo diferente. Teria continuado estudando, talvez, mas não nesse nível, não seguido para essa carreira, não aprendido tanta coisa, não aberto tantas portas como a iniciação científica abriu para mim. Então aí eu terminei o doutorado e comecei a me dedicar ainda mais, com mais tempo, né,
aqui para as minhas atividades como docente aqui no IFTM. Então, aulas, pesquisas, deixa eu passar aqui, visitas técnicas com os alunos, tudo já como parte da minha carreira como docente, como doutor. Palestras, mesa redonda, que eu tive a oportunidade de participar, isso aí é uma mesa redonda lá no Instituto Federal do Norte de Minas. Bancas, já participei de várias bancas, como todos nós docentes participamos. Congressos, agora já não é mais uma coisa tão de outro mundo para mim participar do congresso, agora já não fico mais na cola dos professores, vendo como que eles conversam, agora eu sou um dos professores que conversam com outras pessoas, com outros pesquisadores. Trabalhos de extensão também já tive a oportunidade de desenvolver, de implantar, fiquei por quase 3 anos no posto, no cargo de coordenador geral de extensão, na Pró-Reitoria de Extensão aqui do IFTM. Lá eu tive a satisfação de implantar, de ser o responsável pela implantação de um grande programa de extensão que nós tivemos aqui, que foi o IFTM Itinerante. Então, essa aí é uma foto do IFTM Itinerante aqui no Brasil, e nós ousamos, inclusive, levar o IFTM Itinerante para a Colômbia. Então, também eu fui responsável por organizar, organizar e realizar uma operação desse programa internacional. Então foi uma ação de extensão e de internacionalização. Nós passamos lá 20 dias na Colômbia, com os alunos dando cursos para as comunidades rurais, treinamentos, ensinando coisas básicas para produtores. Então foi outra atividade profissional que me deixou bastante orgulhoso. Atividades de inovação também, já participei de eventos, capacitações, workshops. Enquanto na Pró-Reitoria de Extensão, ajudei a implantar a incubadora de empresas do IFTM, que logo, logo vai, se Deus quiser, vai entrar em funcionamento. Então, são várias atividades que depois desse período todo aí, eu pude realizar, eu tenho realizado, faz parte da minha rotina, como eu disse. Eu queria fazer uma retrospectiva desde o início até os dias atuais, então essas últimas imagens aí mostram o que tem sido os meus dias atuais como docente. E repito, tudo isso começou lá atrás, naquele início que eu falei para vocês. Para finalizar, a Pró-Reitoria me pediu que eu falasse o impacto da iniciação científica na minha vida acadêmica e profissional, mas também para fechar eu gostaria de falar, de mostrar que a iniciação científica também de maneira indireta impactou na minha vida pessoal, na minha realização pessoal. Não só por estar hoje no emprego que eu tenho, que é um emprego que eu sonhei desses tempos para cá, mas também uma coisa que hoje eu gosto de fazer bastante, que é viajar, Então, por ter feito um intercâmbio, ter aprendido a falar inglês, hoje eu tenho a liberdade de viajar, seja lá para onde quer que eu queira, sem ter nenhum tipo de dificuldade com o idioma. E isso foi graças ao doutorado sanduíche, ao intercâmbio. Então, tem algumas fotos aqui para mostrar só alguns lugares que eu já estive, Hoje eu já visitei 16 países e tudo isso eu digo, eu agradeço a essa oportunidade que eu tive durante o doutorado de fazer o intercâmbio e aprender esse idioma. Então, para fechar, eu concluo dizendo que a iniciação científica me ajudou, já está mais do que provado na vida acadêmica e profissional, mas na vida pessoal também. É um orgulho para mim, para minha família também, eu poder dizer que eu viajei, que eu conheço vários países, culturas diferentes, lugares diferentes e tudo mais. Então, é o grande impacto da iniciação científica que começou lá atrás. Falo também, para finalizar aqui, com os alunos, que
ainda porventura não tiveram um contato com a iniciação científica, se tiver a oportunidade, façam, aproveitem. O programa cresceu muito, como eu disse lá atrás, existiam 3 bolsas só, 3 bolsas. Hoje eu não sei nem falar quantas são no total para o Instituto. Temos várias modalidades, bolsa para o ensino médio, bolsa para graduação. Então, sem dúvida, foi uma decisão que mudou completamente o rumo da minha vida e pode mudar o rumo da vida de vocês, né, estudantes, que puderem e tiverem essa oportunidade. E eu encerro também agradecendo, dizendo, né, que eu sou extremamente grato a todas as pessoas que passaram por esse caminho de 16 anos, né, no total são 16 anos de lá até aqui. Hoje eu tenho 31 anos de idade, então mais da metade da minha vida eu já passei aqui no IFTM, dentro do Instituto Federal, construindo toda essa carreira. Então, é uma enorme gratidão a todas essas pessoas que passaram por esse caminho e a essa instituição. Né? Eu citei os nomes de algumas pessoas, mas foram inúmeras pessoas que passaram pela minha vida durante esse processo todo e me ajudaram muito. Então eu agradeço bastante a todas essas pessoas e eu concluo aqui com uma frase e uma setinha aqui mostrando essa trajetória, né? Desde 2004 até os dias atuais como docente. E eu encerro com essa frase aí do Steve Jobs, né? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, agradeço a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação pelo convite, agradeço a todos aí pela atenção, muito obrigado e que todos tenham um bom evento.